Sofonias, capítulo 3. E vamos ler hoje, irmãos, do versículo 9 ao versículo 13. Sofonias, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. E do que trataremos hoje, pastor? Hoje, irmãos, veremos o início, talvez, desse plano divino após o julgamento contra Judá. Ou seja, tudo que nós vimos até agora tem um propósito. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. E lembre-se bem disso, irmão. Eu acho que Jó, no auge da sua revelação da parte de Deus, ele teve a visão perfeita acerca do propósito de Deus. Ele disse: nenhum dos seus planos pode ser... Ou você aguarda isso no seu coração, ou Deus não é Deus. Porque se você acredita num Deus cujos planos podem ser frustrados, bom, eu não confiaria nesse Deus. Você confiaria? Sabendo que esse Deus pode falhar a qualquer momento? Pode projetar algo que dá errado? Não vai ser Deus. Então, Jó, ele teve essa revelação. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus tem um propósito, tem um plano aqui também no livro de Sofonias, e diz assim a palavra do Senhor. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Amém, irmãos? Hoje está bom, hein? Você está acompanhando comigo o estudo de Sofonias, e desde o princípio é só marretada, né? Marretada sobre marretada. Hoje não, hoje foi o quê? Hoje foi um breakfast, né? Hoje o coaching vai pular aqui. Hoje vai ser dia de coach, pregação coach, né? Porque parece que Deus vai falar de graça para a gente, né? Então, como o nosso presbítero Cacheta já orou, nós vamos iniciar esse estudo pensando o seguinte, irmão. Nós estamos numa longa caminhada, hein? Não sei quantos que ficaram todos esses estudos, né? Talvez só eu, né? Mas nós tivemos até aqui 8 lições dentro do livro de Sofonias. Eu quero que você acompanhe comigo. 8 lições. Dessas 8 lições, nós tivemos 19 estudos. Ou seja, ficamos aqui 19 domingos estudando até agora o livro de Sofonias. E nós podemos perceber uma coisa, é que esses 8 estudos, 19 lições, nós estamos falando do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 8. Sofonias só vai até o capítulo 3. Nós estamos falando de 41 versículos estudados. Significa 80% do livro. E até agora ele falou só de um assunto. Qual assunto? Pecado e julgamento. Pecado e julgamento. Mais uma vez? Pecado e julgamento. O pessoal vinha para a escola dominical, de repente estava lá na sua casa pensando se você ia vir ou não para a escola dominical, e alguém disse: não vou não, eu já sei que o pastor vai falar de quê? Pecado e julgamento. Não importa, né? Se ele está no capítulo 1, no 2 e no 3, ele vai falar de pecado e... Mas por que, irmão, que eu estou falando? Porque estamos presos ao texto. Não é verdade?
Não vamos inventar, estamos presos ao texto. Quando você estuda panoramicamente um livro, você segue a ideia deste livro. Então, veja, aquilo que você está percebendo comigo em alguns meses deve ter acontecido num prazo até maior entre Sofonias e os seus contemporâneos. E foi registrado depois. Mas veja, a tônica da mensagem de Sofonias é demonstrar o pecado da nação de Judá, do Reino do Sul, e mostrar que o julgamento vem para eles. A Babilônia chegará em breve e trará terrível juízo sobre eles. E tanto Judá como as nações circunvizinhas. Quem são as nações circunvizinhas? A Síria, ao norte, Moabe e Amon. Ao leste, a oeste, você tem a oeste e noroeste, né? A Etiópia, barra Egito, e ao sul. Ao sul que é Etiópia, muito bem. E quem está ao leste? Filístia. O que é Filístia? Canaã, a terra de quem? Dos filisteus. E nós vimos até agora, irmãos, que toda essa área, talvez uma área similar ao tamanho dos Estados Unidos da América, eu não olhei, não posso afirmar com certeza, mas pensando aqui, talvez uma área similar ao tamanho dos Estados Unidos da América, será dominada pelo Império Babilônico. Portanto, pecado e juízo. Julgamento. Agora, muda o foco. Você leu comigo esse texto e você viu que não está mais falando de pecado e julgamento. Sofonias resolveu mudar. Ele falou, eu não serei mais um pregador bíblico, agora eu serei um coach. Vou falar de esperança. Vou falar para coisas boas, né? Não, não é isso não. Mas veja, há uma mudança de tônica. Pecado e julgamento passa agora para conversão e esperança. E quando eu falo conversão, não chamado a conversão, mas a realidade da conversão. Haverá um povo convertido. E haverá um lugar melhor. Esperança, portanto. É sempre assim que a gente espera. Você veio para os Estados Unidos por quê? Você ficou sabendo aqui que é terrível, o que é complicado, aqui seu dinheiro vale menos que o Brasil, aqui você não tem segurança, não sei o quê. Não foi assim? Não. Você veio por quê? Porque você tinha esperança. Esperança de quê? Melhor. Melhorar em algum aspecto. Você pensou, meu irmão. Você pensou em melhorar. Mas aí vem a grande questão, irmão. Veja só como esse assunto é atual para nós, né? Porque hoje, qual que é a mensagem que todo mundo quer ouvir? Se eu perguntar para você, a mensagem de pecado e julgamento ou a mensagem de esperança e prosperidade? Todo mundo quer saber de esperança aí. Para que pecado e julgamento, gente? Isso é passado, né? Meu passado ficou na cruz. Você acha que isso é brincadeira? Não é não. Esse é um movimento chamado por aí, não teologia coach, porque isso é uma banalização, né? Mas ele é chamado, cuidado, ele é chamado de hipergraça. Hipergraça. O que é hipergraça? A hipergraça é basicamente o seguinte: nada importa mais, porque Cristo me libertou, eu sou livre e solto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele sai de uma negatividade da lei, da Escritura, e avança para uma liberdade que Cristo deu. Quer dizer, todo o Antigo Testamento, todos os textos retrógrados devem ser o quê? Esquecido, abandonado, deixa de lado. E avança unicamente para quê? Para o que é atual, para o que é da graça, né? E aí, meu irmão, algumas heresias começam a surgir, né? Claro que eu não vou dar o nome dos bois, aliás, dos cabritos, dos bodes, né? Não vou dar o nome dos bodes. Mas veja, quando eu olho para Deus, eu me vejo tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Esse bode aqui, qual que é o nome do bode aqui, gente? Victor. Tem tantos Victors por aí. Cuidado com o Victor. Ok? Cuidado com o Victor. Porque não há vitória nessa afirmação. Ok? Veja. Quando eu olho
para mim, diante de Deus, eu me vejo tão justo, o que ele disse? Que não me sinto inferior a ele. Olha, você é Deus? Então? Uns coaches por aí. É hipergraça. Hipergraça. E você se sente o quê? Cara, sou demais, hein? Tô ali no mesmo nível. Quem é Miguel, rapaz? Miguel tá debaixo dos meus pés. Satanás, então. O filho aqui é o superpoder. Irmão, são mensagens que vão sendo colocadas. E as pessoas estão chorando diante dessas verdades, né? Como se fosse palavra de Deus. Vamos para o segundo bode aqui. Deus tem o lápis do... Essa é bonita, essa eu gostei, eu achei linda a frase. Diz assim, Deus tem o lápis do destino e o homem a borracha das decisões. Nossa, cara. Quem converteu agora aí? Quem converteu? Lindo, lindo. Foi um tal de Tiago que disse isso aí, hein? O tal de Tiago. Teve aí, por aí, visitando o pessoal aí. Veja, irmão, olha que coisa. Deus, ele tem o que para escrever? Veja que não é nem uma caneta, nem uma bic, né? Não, Deus tem o quê? Um lápis. Por que a figura de um lápis? Porque um lápis é uma coisa que aquilo que você escreve não é permanente. É facilmente o quê? E é claro, então quem é mais forte? Quem tem um lápis ou quem tem a borracha? Claro! Cara, eu sou demais. Eu apago as decisões de Deus. Hipergraça disse que isso é ser mais que vencedor. E aí? O que você acha disso? Tá percebendo, irmão? Essas coisas, elas não são ditas, como eu estou dizendo aqui, para ficar aí claro e evidente para você que você trata da maior heresia que você ouviu hoje. Mas são ditas num contexto, misturadas com verdades, bíblicas até. E você fica recebendo aquilo ali, impactando, levanta a mão, meu Deus. Fala Deus, alguém diz, né? Essa é famosa, eu sei que vocês conhecem, mas eu quero fazer a avaliação. Do Evangelho, Jesus é o centro. Veja, do Evangelho, Jesus é o centro. Mas do coração de Jesus, você é o centro. Você é o centro do coração de Jesus. Essa passa desapercebida, hein? Vamos definir o que está se dizendo aqui. Nessa frase, é um tal de David. Por aí, eu vi aí. Tem muitos Davids aqui nos Estados Unidos, né? Mas veja. Você, quem é você? O que você é, essencialmente? Não, essencialmente. Você é um homem, ok? Você é homem, humanidade, ok? É isso? Você é o centro. Quem conhece português, por favor, me diz uma palavra que encaixa isso aqui. Junta as duas e forma uma. É quase isso, tá? Mas tem uma palavra. Antropocêntrico. O que quer dizer isso, pastor? Antropos, grego, homem. Centro. O homem no? Em outras palavras. David está chamando, está dizendo que Jesus é antropocêntrico. Que tudo que Jesus fez, e olha que essa passa desapercebida, hein? Cuidado. Tudo que Jesus fez foi por causa do seu amor ao homem. Está começando a converter aí? Veja. Ainda que você possa caminhar por esse lado em alguma linha, todo o amor que Jesus tem pelo homem não inicia no homem.
Não, o centro não é no homem. Porque o homem é pecador. Não é? O homem não é pecador? O homem não está condenado? Começa onde? O próprio Deus. Então Jesus não é antropocêntrico. Jesus é teocêntrico. Tudo que ele faz, em primeiro lugar, é para cumprir a vontade de quem? Pai, irmão. Entendeu? Do Pai. Então você tira o Pai, tira Deus da equação e aí só sobra o homem. Aí você ouve um negócio desse, você fala, caramba, hein? Poderoso demais, eu sou demais. Tome cuidado. Eu jamais diria para você deixar de ouvir, deixar de ler, deixar de assistir, porque eu acho que isso é muito próprio das seitas, que ficam proibindo você fazer isso ou aquilo. Mas, sinceramente, irmão, faz uma avaliação, faça uma autocrítica e veja, pense e se responda. Você tem a capacidade de ouvir uma situação dessa e conseguir refletir e refutar a partir da Escritura? Porque se você tiver essa capacidade, ouça de tudo, leia de tudo, assista de tudo, tire o que é bom e rejeite o que é fábula e o que é heresia. Agora, se por algum motivo você está avançando, iniciando aí na caminhada cristã, se você ainda não tem um conhecimento bíblico aprofundado, se você sente que precisa avançar mais antes de mergulhar mais fundo, então, meu irmão, faça isso. É um conselho que envolve um aspecto de sabedoria. Não é à toa que se você vai discipular alguém, qual é a ideia de discipular? Você está começando com alguém a ensinar as bases do Evangelho. Você não começa um discipulado citando Zacarias. Vamos ler Zacarias. Você não começa um discipulado, vamos começar por Apocalipse. Você não começa um discipulado dessa maneira, irmão. Você começa com textos que fazem da base do Evangelho. Você vai começar com 1 João, Evangelhos, algumas cartas pastorais. Então, meu irmão, por que essa pergunta é importante? Por que tanta ênfase, no pecado e julgamento e não na conversão e esperança? Porque, meu irmão, ambas as mensagens estão presentes na Escritura. Se nós retirarmos a primeira ou a segunda, nós não estamos pregando o Evangelho de Deus. A essência do Evangelho é arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Veja, eu tenho nessa afirmação de Jesus a mensagem do pecado e a mensagem de esperança. Qual que é a mensagem de pecado? Arrependei-vos. E a de esperança? Porque o reino de Deus está o quê? Próximo. Pegou? Essa é a essência. Então, como é que nós podemos resumir essa ideia? Vamos pegar, então, a frase de Lutero. O que Lutero disse? O reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Isso está alinhado com a Escritura? Está, eu acabei de dizer. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando há arrependimento, há conversão. Quando há conversão, meu irmão, a presença do reino é real. Então, meu amado, querido, a igreja verdadeira é a igreja que fala do pecado, fala do julgamento, mas fala de conversão e fala de esperança. Você não pode ir para os extremos. Você não pode ir para o extremo de lá, que diz que é necessário cumprir toda a lei para ser salvo, coisa que você jamais vai conseguir. E você não pode ir para o extremo de lá e dizer, nenhuma lei é válida, o que vale é Cristo e a sua graça. Não, você está aqui bem no meio, meu irmão, bem no centro da palavra, que fala tanto de pecado quanto de conversão, tanto de julgamento quanto de esperança. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. E é por isso que Sofonias gastou tanto tempo, irmãos, para falar de pecado e julgamento, a fim de convencer pelo Espírito Santo aquilo que é o princípio da esperança. É necessário que qualquer pessoa, em qualquer lugar, entenda ser pecador e receba essa capacitação do Espírito Santo para que, a partir de então, ela possa ter a verdadeira esperança. Veja, irmão,
O que Sofonias está falando para nós? Ele está falando de duas realidades. Vamos começar pela salvação futura. Todo esse pecado e julgamento vai acontecer e ocorreu. Mas no plano divino, nesse futuro glorioso, a salvação futura é marcada por alguns princípios. Quais princípios são eles? Primeiro, a salvação ela é vista pelo profeta Sofonias como que sem fronteiras. Meu irmão, antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, a salvação ela tinha uma reversão no sentido que as nações poderiam ser salvas, entre aspas, no momento, quando eu falo salvas, eu quero dizer estar em aliança com Deus, vivo e verdadeiro, no momento que elas vão a Israel, aceitam esse Deus, circuncidam-se, pois, os homens, rituais para as mulheres, a família é recebida, o que acontece? Agora essa família de uma outra nação, ela pertence na aliança com Deus. Mas veja, as nações vêm a Israel. Agora a Sofonias está mostrando uma realidade diferente, até porque Israel já não existirá mais como nós conhecemos, porque o reino do norte já se foi, e o reino do sul, daqui a pouco, já não mais existirá. Então ele está vendo que a salvação agora, ela parte de um princípio onde Deus não tem mais uma preocupação com limites políticos, geográficos, ou com a nação de Israel enquanto nação política. Ele cita essas expressões aos povos da lei da Etiópia, ele fala a filha da minha dispersão, para revelar que essa salvação futura, ela não está mais associada com a figura dos povos virem a Israel, mas o povo de Deus irem até os povos. Como é que você chama isso, irmão? O povo de Deus ir até os povos? Qual é o nome que se dá? Não é possível. Hã? Missão! O que teremos julho do ano que vem? Congresso, hein? Missão! Missão! Observe, portanto, irmão, que o profeta Sofonias, como o profeta Isaías, como vários outros profetas, ao falarem da salvação futura, vão denotar a mesma verdade. O povo de Deus será composto por gentes de todos os lugares. Uma nação, meu querido, sem fronteiras políticas. É por isso que um judeu ortodoxo fica doido. Por quê? Porque ele quer continuar naquela verdade. As nações que têm que vir. Mas já não há mais Israel. O norte se foi e o sul? Acabou. Eu sei que depois você tem Israel no contexto neotestamentário, mas a mensagem, meu irmão, dos profetas se consumou. Porque o que Jesus declarou? Qual que é a grande comissão de Jesus? Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi isso que a igreja fez. Quando a igreja ameaçou não entender muito essa verdade, o que Deus fez? Paulo apareceu na história. E para onde foi Paulo? Gentios. Principalmente os gentios. Mas a missão dada à igreja de Jerusalém não é outra. Como diz? E sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém, no meio. O que mais? Judeia. Sul. Samaria. Norte. O que sobrou? Os confins da terra. Ou seja, a igreja deveria ser testemunha de Cristo em toda a região compreendida pelo antigo Israel, como em todo o mundo. Literalmente, sair para fora. Ok? Sair para fora. Porque tem gente que vamos sair só para dentro. O que é essa sair para dentro? Né? Vamos evangelizar entre nós. Entre nós. Presbiteriano é muito assim, né? Nós evangelizamos em família. Muitas vezes o crescimento da igreja precisa se dar pelos familiares, né? Os filhos se convertem, são recebidos, aquela coisa. Às vezes ficam muito dentro, mas não. A igreja é chamada para sair para fora, literalmente. Ela deve ir às outras nações.
e encontrar, meu querido, desafios grandes para anunciar o Evangelho. Então veja que essa salvação sem fronteiras, meu irmão, veja as palavras. Quando ele diz povos, ele está dizendo povos de todo lugar. E ele está ainda mencionando povos distantes, porque ele podia citar qualquer uma, mas qual que ele cita? Etiópia, Cuxi. Por que ele cita a Etiópia, irmão? Porque na cabeça do judeu, qual é o lugar mais distante? É a Etiópia. Lá na Etiópia, se você quer falar uma coisa que é distante, lá na Etiópia, o brasileiro seria da seguinte maneira. O brasileiro, ele não fala assim. Sabe lá na Etiópia? Tipo assim, lá na Etiópia, não. Ele fala assim, lá onde Judas perdeu as botas. Adaptações locais. Adaptações. Lá onde Judas perdeu as botas. O que quer dizer isso? Que lugar é esse? O mais distante. O judeu não falava um negócio desse, até porque Judas ainda não existia. Mas a Etiópia existia? Sim! Então, o mais distante é a Etiópia. Ou seja, a mensagem de uma salvação sem fronteiras abarca uma distância compreendida como a mais distante possível. É de lá, é dessa região distante, que a gente nem sabe o que tem depois dela, que Deus trará o seu povo. Pegou? Aí duas explicações sobre esse remanescente. Primeiro, Deus chamará dispersos no sentido da Babilônia que veio, destruiu tudo, levou muita gente para a Babilônia, mas como tudo era Império Babilônico, houve uma dispersão natural dos judeus por toda a região. Foi daí que eles criaram as sinagogas. Por que as sinagogas foram criadas? Havia templo? Não, o templo já era, acabou, né? Então eles criaram as sinagogas. A sinagoga era composta aí por 12 homens, geralmente. Onde tinham 12 homens, tinha uma sinagoga. E era como se fossem congregações, né? Então havia uma dispersão tão grande desses judeus. E onde eles se reuniam, se formava uma sinagoga. Quando chega o Novo Testamento, você ouve a palavra sinagoga. E você fica assim, gente, de onde veio isso? Veio daí. Dispersão. Então Deus está falando que vai chamar esse remanescente disperso por todo o Império Babilônico, aí compreende até a Etiópia, né? Lá no extremo. E também está falando no aspecto missionário. Que o seu povo, que está disperso por todo o mundo, será chamado pelo Evangelho. Amém? Isso é interessante, né? Porque... acompanha comigo aqui, ó. Olha que loucura, né? Mas veja, pagar esse hipergraça da minha vida. Sai, hipergraça. Veja, Babel. O que aconteceu em Babel? Mas o que eles fizeram? Eles se ajuntaram num lugar só e disseram, vamos ficar aqui. Ok? Vamos ficar aqui. E o que Deus disse? Enchei a terra. Povo, ai! Mas eles disseram, vamos ficar aqui. O que Deus fez? Mudou a linguagem desse povo aqui. Cada um teve a sua língua. E o que houve? Dispersão. Espalharam conforme as suas línguas. Você tem agora aqui Assíria e Babilônia. Eles pegam o povo de Deus. O que acontece? Levam para suas capitais e eles são dispersos por toda a região. E nessa dispersão eles perdem tudo. Para que a lei continue sendo ensinada, o que eles criam? As sinagogas. Você chega no Novo Testamento, tem Atos dos Apóstolos. Jesus falou, ide por todo o mundo. Mas a igreja estava permanecendo aonde? Jerusalém. E aí o que Deus faz?
Ele chama Paulo. E o que Paulo faz? Qual é a mensagem de Paulo principalmente? Qual é o ministério de Paulo principalmente? Gentios. O mundo. O que eu quero que você perceba nessa realidade? Posso botar aqui Pedro também, ó. Pedro. O que aconteceu com Pedro na primeira carta que ele escreve? Aos crentes, aos eleitos de Deus, aos forasteiros da grande dispersão. Por quê? O povo de Deus estava sendo perseguido na região do Império Romano. O que eles fazem? Dispersam. E essa dispersão é usada por quem? Por Deus. Para que igrejas sejam plantadas em vários lugares da Ásia Menor. Veja, irmão. Deus não quer que nós fiquemos presos num lugarzinho como os babilônicos. Não. Deus quer, meu irmão, que nós dispersemos o Evangelho. Em todo lugar. Nós devemos ir e anunciar o Evangelho. Então, quando a igreja anuncia seus projetos missionários aqui, dê glória a Deus. Porque existem igrejas presbiterianas que não fazem uma missão sequer. Elas têm o mês missionário, elas têm comemorações missionárias, elas têm situações que envolvem missões, lembranças até, conscientizações até missionárias, mas não apoiam um missionário. Você acha que essa igreja está sendo relevante? Não. Então pense nisso, ok? Avançando. Essa salvação futura sem fronteiras, ela é para quê? Para proclamar. Darei lábios puros. Puros. Veja, irmão, o que quer dizer essa expressão lábios puros? Até agora, você tem percebido e acompanhado comigo que os lábios da nação de Judá são repletos de mentira e de idolatria. Mas Deus está dizendo, eu vou salvá-los e vou purificá-los. Darei lábios puros. Isso, meu irmão, remete a Isaías e remete a Joel. Porque Isaías ele tem aquela visão de Deus, dos serafins, uma brasa viva toca na sua boca e diz, esse que ela te tocou, e agora você está o quê? Purificado. E Joel, meu querido, vai dizer do Espírito Santo que é derramado. E quando Joel diz que o Espírito Santo vai ser derramado, uma das verdades que ele diz é qual? Ele diz, o meu Espírito virá sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então veja, meu amado, que a purificação pelo Espírito, ela impacta-nos para proclamar. Não é à toa que Isaías 6 é dito ser o chamamento de Isaías. É para proclamar. Ele está no meio de uma geração transviada, pecadora, mas ele foi purificado para proclamar. Você, meu irmão, é salvo, você é convertido, você, meu irmão, é purificado para quê? Para proclamar. Não é para ficar lá na essência buscando. Não, é para proclamar. Somos salvos para trabalhar. Tem um hino. Gente, eu cantava dizendo tudo. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. É isso. Até nisso o coaching é terrível, né? Porque tem que trabalhar. Qual? Darei lábios puros. Só a expressão darei lábios puros. Chegou aí? Não está no 13, não. Está no 9. 9. A primeira expressão em itálico lá é de onde eu estou tirando toda essa verdade. Captou? Darei lábios puros. Terceiro, a salvação futura. Então, uma salvação sem fronteira, uma salvação para proclamar. E agora, salvos para quê? Para quê, gente? Para adorar! E aí, vejam os termos que Sofonias ele usa. Invocar o nome. Eu acho que você já viu essa expressão em algum lugar, não já? Aqui, geralmente, quando o pessoal vai fazer liturgia, né? Aí ele fala assim, o momento de invocação, você já viu isso?
Parece que tem a ver com culto, né? Esse termo. Segundo, adoradores. Terceiro, sacrifício. Onde eram feitos sacrifícios, gente? No templo, né? Serviço. Sirvam de comum. Então, todas essas expressões têm a ver com adorar. Tem a ver com adoração. A salvação futura é assim. Todos são chamados a adorar. E o que nós temos que entender? A ideia de adoradores é a ideia de suplicantes, aqueles que suplicam, é aqueles que clamam, é aqueles que oram. Né? Veja que ele usa essa expressão, servir de comum acordo. Essa expressão remete a um servo que carrega as cargas. Aí eu coloquei ele em Gênesis 49:15, porque é a referência a Issacar. Quem é Issacar, gente? Alguém sabe? Issacar? Issacar, né? Você está aqui ó, com a carteira, Issacar. Horrível essa. Nossa Deus. Issacar, um dos filhos de quem? Jacó? Jacó? Concorda com isso? Oh, muito bom. Issacar, ele estava trabalhando manual, lá na terra, junto com os bois e tal. E aí a figura é colocar no ombro. Sabe o que é colocar no ombro? Quem trabalha na construção aí? Ninguém? Meu Deus, a América já foi mais... Meu Deus, Jesus. Se eu perguntar aqui quem está trabalhando com o aplicativo, vou até ter vergonha de aparecer aí. Mas quem trabalha na construção, bota aqui no ombro, é aqui, ó. Às vezes o balde é tão pesado que dois levanta para botar no ombro de um e sai carregando, não é assim? É assim. Eu isso muito. Mas essa figura está na Bíblia. Gênesis 49:15. E ela é transportada para o contexto de adoração. Porque na adoração, meu irmão, nós aqui, servos de Deus, nós devemos nos suportar uns aos outros. Devemos carregar no ombro as cargas uns dos outros. Ei, igreja distante da verdade, hein? Meu Deus. Devemos carregar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, suportando-vos uns aos outros em amor. É por isso, irmão. Então, a salvação futura é assim. Sem fronteiras, para adorar. E qual que foi o segundo? Esqueci. Hã? Proclamar. Parte B. Os julgamentos de Sofonias, irmãos, eles vão contar o quê? Como era a adoração de Judá? Era Baal de cá, era Milcom de lá, era Astarote, ali outro. Era uma adoração aos ídolos. Mas chegará um tempo onde esse povo, esse remanescente, essa nova Jerusalém, esse novo Israel, vai se dirigir devidamente a Deus. É isso que quer dizer a palavra invocar. Dirigir-se adequadamente, conforme o ensino das Escrituras. Você está chamando Deus como testemunha desse momento de adoração, pela palavra. Vai chegar esse tempo. O povo não seguirá após outros deuses, mas unicamente ao seu Senhor. Esse é de Sofonias, né? Então veja que a primeira parte desse texto fala dessa salvação futura. Mas a segunda parte, ela fala de quê? De uma santificação futura. Porque começa com a salvação. E aí o presbiteriano vai agora dizer, né? Aquele versículo bíblico, acho que está em Calvino 2:1. Calvino 2:1. Uma vez salvo para sempre. Aí pega esse versículo, Calvino 2:1, e ele coloca isso com a vida dele acabou agora. Tipo assim, uma vez salvo, acabou. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Para que churrasco, Kisa? Para que culto? Para que tudo isso, toda essa estrutura? Para que estudar, gente? Para que saber essas coisas? O hipercalvinismo, e claro, a hipergraça vai dizer isso, né? Mas você sabe que não é a verdade toda. Se você foi salvo e está vivo, você tem uma segunda missão, qual é? A santificação. Você está no processo da santificação.
Então, sim, Calvino 2:1 diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Calvino 2:2 diz, e aqueles que são salvos devem santificar a sua vida. Captou? Então você, meu irmão, salvo, agora se santifica. Então o que diz o texto de Sofonias? Ele fala assim, não te envergonharás das tuas obras. E fala também que esse povo confia no Senhor. Porque a ideia, meu irmão, é a relação entre a santificação e a confiança. Isso é muito importante. Porque se existe um problema na igreja, é a culpa. A culpa é um problema grande. Leia aquela frase comigo. Não te envergonharás das tuas... Ó, não precisa me dizer, pelo amor de Deus, não me diga. Mas pensa num pecado terrível do seu passado. Pensa aí. Pode pensar. Não, esse não. O mais terrível. Mais que esse? Mais terrível. Captou aí, querido? Aquele pecado terrível. Você tem vergonha dele? Essencialmente, uma pessoa sabe, é claro que eu tenho, pastor. Por quê? Eu não queria ter feito isso, eu não queria ter praticado isso, eu não queria. Talvez era um tempo de ignorância, talvez você era cristão e estava fraco, você cometeu, e aí você ouviu uma mensagem que diz que há perdão se você entrega e deixa, não é? Amém. Mas tem cristãos que insistem em lembrar desses pecados com pesar nos seus corações. A questão é, se você crê no perdão de Jesus, você deve trazer esses pecados à sua memória vez ou outra, mas lembrar-se que eles foram perdoados em Cristo Jesus. E a culpa que estava desses pecados não pode estar mais sobre você, porque ela está sobre Cristo. Você não pode mais carregar essa culpa, meu irmão. Quando você falar de vergonha comigo, fala no sentido de pensar no pecado em si, mas não nos efeitos do pecado. Então, quando o texto fala, não te envergonharás das suas obras, eu creio que está falando de um tempo futuro, né? Por quê? Porque hoje nós nos envergonhamos e nos culpamos. Obrigado. E nos culpamos. E a culpa, meu irmão, dos nossos pecados, nos leva muitas vezes a não experimentar de fato a graça de Deus. Então, a graça de Deus é, vá e não peques mais. Não é isso? É ou não é, meu irmão? Ou ele disse, vá, não peques mais, e lembre-se da sua vergonha. Não, irmão. Se toda a culpa foi lançada sobre Cristo, agora você precisa ter toda a confiança no Cristo. Ele te perdoou. Ele levou a culpa sobre si. Santificai-vos, portanto. Sofonias demonstrou, irmão, que as obras de Judá eram vergonhosas, embaraçosas. Se você acompanhou comigo esse tempo aqui, você deve lembrar de um monte de coisa terrível. Mas Deus está dizendo que no futuro Ele vai salvar o seu remanescente fiel. Não importa o quão terrível foram as obras, meu irmão, Ele vai salvar o seu remanescente fiel. A culpa já não existirá. Não te envergonharás das suas obras. Eu acho que você deve trabalhar nisso hoje, mas eu sei que isso só será possível na glória. Porque você é pequeno, eu sou pequeno, nós somos pequenos, a nossa fé é pequena. A gente tem uma dificuldade grande, mas você deve lutar para não se envergonhar. Você deve lutar para entender que a culpa foi para Cristo e que agora você deve viver santificando a sua vida pela graça. Mas eu sei que essa realidade só será plenamente executada aonde? No céu. Então ele diz, falando dessa nação, que eram perversos, que não conheciam a vergonha, ou seja, eram sem vergonha. Quem era a nação de Judá? Sem vergonha. Uma nação de 100 vergonhas. E de 100 vergonhas, Deus vai tirar um povo que confia. Um povo que vê em Deus proteção e abrigo.
Amém, irmão? Será que você faz parte desse povo? Santificação e confiança. Mas também santificação e o quê? Humildade. Veja as expressões. Tirarei do meio de ti os que exultam na soberba. Nunca mais ensoberbecerás. Meu Deus, peraí. Quem tem a borracha? Quem é que tem a borracha? Vamos agora confrontar a borracha com a expressão. Nunca mais ensoberbecerás. Quem tem a borracha, irmão? Deus. Está conseguindo compreender o problema das mensagens da hipergraça? Deus vai tirar toda a arrogância, toda a soberba que nós sequer deveríamos ter. Mas temos, né? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote para os paulistas, o último biscoito do pacote para o resto do país. Não, irmão. Lembra da liderança fraudulenta do estudo anterior? Eles eram assim, arrogantes, né? A Síria, Nínive, era arrogante. Eles se achavam supra-sumo. Mas como era o povo de Deus, na visão? O povo de Deus, meu querido, não é arrogante. Todos são arrogantes. Mas o povo de Deus não pode ser arrogante. Deus vai retirar do meio do seu povo os arrogantes, os soberbos. Veja a expressão. Ele usa a expressão humildade e a expressão modéstia. E aqui, meu irmão, duas aplicações, moral e social. Por quê? No contexto sofonia. Para mim e para você, é no status moral. Ser humilde e modesto significa reconhecer que nada somos diante de um Deus que tudo é. Isso é humildade e modéstia. Mas para esse povo, no contexto de sofonia, envolvia essa ideia e também envolvia a ideia social. Porque, meu irmão, a Babilônia ia vir e ia roubar tudo. Não ficaria nada. Sabe que aquele carrinho seu lá, top? Já não é. Nabuco levou. Levou tudo. Julimari, sabe aqueles cordões de ouro? Aquele diamante que ele te deu? Já não é. Nabuco levou tudo. Pensa na sua conta bancária, meu irmão. Já era. Cartões de crédito. Tudo. Acabou. Não existe mais. Você voltou ao zero. Você não tem nada. Nem sequer a roupa do seu corpo você vai ter. Tudo foi roubado. O povo voltou a uma condição de quê? Pobreza literal. Literal. Então esse povo pobre e modesto, ele estava tanto no prisma social, como no prisma moral. E é claro, nessa realidade, esse povo não vai se arrogar. Esse povo vai confiar em Deus. Ele é o seu protetor, ele é o seu refúgio, e é ele que vai conduzir. É por isso que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus. É difícil. Lembra disso? Por que é difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque ele tem no que confiar. Ele confia em quê? As suas riquezas. Imagina se eu tivesse um jatinho. E falasse, poxa, tem que ir no Brasil amanhã. Se você, Reles mortal, você vai ter que entrar no site, ver se tem passagem. Se tiver passagem, você vai ter que pagar um valor alto. Aí, para pagar esse valor, você tem que ter dinheiro para isso, né? Se você tiver todas essas premissas, você consegue ir e vai passar raiva ainda. Vai chegar lá. Agora, eu não. Se eu quero ir, eu saio daqui, vou ali para o aeroporto, subo no meu avião, vou tomando champanhe, né? Chego lá, tranquilo, sou VIP, vou passando por todas as áreas, tranquilamente, e estou no Brasil, pleno, resoluto, firme. Eu tenho no quê? Confiar. Tem pessoas até que suspiraram. Ah, se minha vida fosse assim. O rico tem no que confiar. Veja, irmão, é por isso que é difícil, mas não é possível. Na verdade, é impossível. É difícil qualquer um se converter, né? Então, a santificação também envolve a ideia de pastoreio. Porque fala, serão apacentados
E aí, por que isso é importante você analisar aqui? Olha só o que está acontecendo, irmão. A nação de Israel, ela queria um rei. Você lembra disso? A nação de Israel queria um rei. Nós queremos um rei. Anos e anos se passaram com o rei. E agora, meu querido irmão, toda a monarquia que eles quiseram, acabou. Acabou. O rei Zedequias é o último. Acabou. Já era. De nada adiantou. Tantos reis. E Deus está falando. A monarquia vai acabar. Mas eu voltarei a ser o pastor de vocês. Eu que vou conduzir vocês. Vocês não vão precisar de rei, de príncipe, de nada disso. Eu vou conduzir vocês. Amém, irmão? É isso que está dizendo. Então, o colapso da monarquia volta-se para o apacentar do Senhor. Eles serão apacentados. E o que é apacentar? É cuidar. Dar alimento e dar recurso. E vai ser tão bom esse tempo, né? Que vão estar repousados. Aí a figura da ovelha lá, deitadinha na grama, quietinha. E ela está tranquila, porque ela sabe que não vai aparecer um lobo. Ela sabe que não vai aparecer um leão. Ela sabe que está tranquila porque o pastor está cuidando dela. Que figura maravilhosa. Eu sei que também não é nesse tempo que essa figura vai se confirmar. Ainda que possamos buscar e viver traços dessa realidade, ela só se confirmará finalmente aonde? No céu. E por final, irmão, a santificação futura envolve transformação. Porque diz o texto, não cometerão iniquidade nem mentira. E você é salvo? Amém? Você peca? Você é salvo, não responda. Mentiu por aí? Teve alguma mentirinha essa semana? Pensa aí, pensemos, vamos pensar. Irmão, é claro, a santificação envolve transformação. Chamei de transformação pelo termo hebraico utilizado, mas se eu fosse aplicar teologicamente, eu diria que santificação e glorificação, porque só não haverá iniquidade, nem mentira, ou qualquer coisa semelhante, no céu. É o estágio final. É a santificação final futura. Lá. Inclusive é isso que diz Apocalipse, né? Ele chama Nova Jerusalém, diz, lá no Nova Jerusalém já não haverá o que mais? Coisa alguma contaminada. E inclusive cita, nem a mentira. É por isso que os mentirosos não herdarão. Está totalmente linkado, né? Então, para nós fecharmos aqui, irmão, meu tempo acabou, vamos ler a nossa aplicação final desse estudo, bem forte, tá? É o resumo aplicado de tudo que nós falamos aqui nessa manhã. Vamos lá? Haverá um momento que o Senhor nos atrairá para si soberanamente. Ele apacentará seu rebanho graciosamente e após os dias do Senhor transformará plenamente um povo perdoado e obediente que desfrutará das bênçãos perfeitas de um paraíso restaurado. Ali, mutuamente, serviremos ao Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Tudo isso aí, ó, está onde? Sofonias 3, versículo 9 ao 13. Amém, querido? Você acredita nisso? Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. Lembrando que domingo que vem, irmãos, teremos nosso último estudo, versículo 14 a 20, finalizando a nossa série em Sofonias.